E aí, gente querida, bem-vindas aqui ao mais um Stefanadas, né? Que vocês já conhecem, um programa sobre comportamento humano para a gente pensar e repensar sobre a experiência maravilhosa que a gente chama de vida, né? E eu sou o Stefano Florice, professor de Economia da Cultura e Economia Criativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem Stefanar com a gente! Hoje, o nosso assunto é um assunto bem diferente. É um assunto divertido, que eu confesso que eu tenho muita curiosidade sobre, apesar de eu ter pouco conhecimento. Esse assunto é games. E a gente está numa cidade maravilhosa que, para muitos de vocês, não deve ter nenhuma associação com games, né? E, na verdade, eu aprendi que tem, e tem muita. Essa cidade é São Luís, aqui no Maranhão. Estamos nessa tarde maravilhosa aqui em São Luís, gravando esses Stefanadas, uma cidade que eu não conhecia e que já me apaixonei completamente. Eu nunca fui uma pessoa de jogar, né? Qualquer tipo de jogo, inclusive games. Eu ainda sou da época do Atari, eu acho que os mais velhos devem lembrar disso, né? Eu não saí muito do Atari. Apesar de que, como professor pesquisador de economia criativa, eu já orientei vários trabalhos sobre games. E eu tenho um interesse muito grande como gestor de política pública com o poder que o games tem de integrar, criar comunidade e desenvolver autoestima. Fora todo o potencial econômico de geração de renda e emprego. Esse mundo novo que se abriu para mim, dos games, me trouxe um monte de informações assim, diferentes que eu não conhecia. Vocês já devem ter mais ou menos uma certa intimidade com os Stefanadas, a maioria de vocês, e vocês sabem como eu adoro informação, né? E a nossa querida roteirista Pamela, que sempre faz roteiros maravilhosos, ela fez uma pesquisa muito interessante para esse programa. E um dos dados que eu achei super é que 82% dos brasileiros se envolvem com games, né? Basicamente na parte, obviamente, do consumo, né? E, detalhe, a maioria dessas pessoas são mulheres. Só que o mundo dos games, tanto no sentido da produção, como no sentido, principalmente da produção, né? Não, do consumo não. Da produção, ele é basicamente um universo masculino, branco e estrangeiro. Nós, nesse programa de hoje, a gente vai discutir um monte de coisas interessantes, mas o nosso foco principal vai ser exatamente a criação de identidade e digamos assim, o desenvolvimento da autoestima a partir da construção de games que tenham uma identidade com as pessoas que estão envolvidas no consumo dele, né? E não, digamos assim, sem essa lacuna eterna entre, né, mundo masculino, branco, estrangeiro e uma população de consumo que é completamente distinta e completamente diferente, né? Pois bem, gente, para isso e para muito mais coisas interessantes, a gente tem hoje aqui a nossa convidada, a Adani Hobson, que faz parte de um projeto, uma das principais envolvidos, um projeto maravilhoso chamado Gamezonia, que busca exatamente isso, busca criar uma identidade amazônica brasileira num jogo divertidíssimo, educativo e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, Adani Hobson, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, seja bem-vinda aos Stefanadas e vamos Stefanar aqui, né, em São Luís, né? Nossa primeira Stefanadas maranhense. Adani, eu quero começar perguntando para você, assim, nesse diálogo que a gente teve antes do programa, você me disse que você sempre jogou, né? Você sempre gostou de games desde criança, etc e tal, e você agora continua, né, aficionada, não sei se essa palavra está um pouco exagerada, por games, né? E aí eu queria começar a pergunta que, para mim, eu acho que para muitas das pessoas que nos assistem, qual é a experiência, o que é que você sente quando você joga? Qual é a experiência do game? Para ti, o que é que o game traz? Para a gente entender um pouco esse brilho que os games têm, né? Perfeito. Antes de tudo, eu queria agradecer o espaço, agradecer o convite. Recebi com muita honra, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que espaços como esse são importantes para debates serem fortalecidos.
E o que eu sinto quando eu jogo, né? Desde criança, os jogos fizeram parte da minha vida. Seja aqueles jogos que a gente brincava na rua com os irmãos, e até os jogos digitais. Eu sou uma criança da década de 90, então eu fui apresentado aos consoles muito cedo. E por muito tempo representava isso, era a união, era o momento que eu sentava com os meus irmãos, era o momento que tinha muita briga, mas também era o momento que a gente tinha troca, onde o meu irmão me ensinava o que fazer. Então eu sinto até uma certa nostalgia, né? Hoje quando eu jogo, sempre eu acabo voltando para aquelas antigas plataformas, apesar de consumir conteúdos novos, mas a gente sempre tem um apreço a esse conteúdo nostálgico, Mario Kart, por exemplo. Vamos falar um pouco. Eu queria muito aproveitar essa experiência que você teve na construção do Gamezonia para falar sobre a questão da representatividade. Mas para isso vamos antes apresentar para as pessoas, né, esse jogo educativo e divertidíssimo que é o Gamezonia. Fala um pouco dele para a gente. Perfeito. O Gamezonia é um jogo que ele conta a história da Amazônia, de povos originários, na perspectiva de quem mora lá. Ele nasceu a partir de um incômodo. A gente tinha uma noção, e era até uma noção que a gente aprendia na escola, de que fomos descobertos. E que a Amazônia era um território ocupado por índios e que a gente não conhecia. E a gente começou a se incomodar desde o termo que a gente aprendia, tipo Dia do Índio, era uma coisa muito generalista. E por estar em um território de transição, que é São Luís, que é dentro da Amazônia Legal, a gente bebe de muitos conteúdos e fontes amazônicas e amazônicas. Então, com uma pesquisa simples sobre indígenas, a gente começa a entender que são vários povos. E aí o Gamezonia vem contar e ecoar a voz desses povos. E aí a gente conta a história da Ibiaci, que é uma jovem onça pintada que teve a sua aldeia dizimada pela doença da ganância, que é a doença da Chauara. E aí ela sai em busca da cura para a Chauara e se conecta com vários outros povos, não só povos indígenas, mas também ribeirinhos, povos de matrizes que estão habitando a Amazônia em diversos aspectos. Também ela se conecta com seres espirituais, que é a Boiaçu, que é a grande cobra que vai protegendo e ser a mentora espiritual dela. Aí, cada detalhe da construção dessa história, a gente buscou incluir esses povos e entender na perspectiva deles como que a gente contaria essa história. E como foi, a curiosidade que de saída me vem, como foi essa experiência de trazer, né, toda essa diversidade cultural de tantos povos diferentes para esse trabalho? Porque deixa eu te dizer uma coisa, Adene, assim, falando como, digamos, pessoa de muito pouco conhecimento na produção de um game, né, como eu tenho certeza que muita gente da audiência. Como é que se produz um game? Vamos falar um pouco desse... fala pra gente um pouco como é que se produz um game e nesse aspecto específico do Gamezonia, como foi lidar com um grupo tão rico e diversificado, a garotada aqui de São Luís que fez o processo, né? Os diversos povos que tiveram, digamos assim, sua cultura e sua energia trazida para dentro do jogo. Se eu não me engano, também muita gente ligada ao meio ambiente. Como foi coordenar tudo isso? Então, como é fazer um game, especificamente o Gamezonia, como é que você coordenou tudo isso? Como é que se coordenou tudo isso? Perfeito. Graças a Deus eu tive a oportunidade de contar com pessoas que eram incríveis ao longo de toda a jornada. Hoje nós somos sócios porque o Gamezonia se formalizou, ele virou um CNPJ, mas quando ele era só uma ideia, ele era uma união de propósitos, de um comunicador, que também era advogado, de uma educadora, de uma pesquisadora e minha também. Então, cada um dos meus sócios contribuíram de alguma forma a partir de suas perspectivas. Por exemplo, o Cirino, ele tinha a noção de que investir em uma temática que abordasse quiz seria interessante. Já a Juliana trouxe a perspectiva de que
não é possível desenvolver um jogo sobre a Amazônia sem envolver a Amazônia, por conta de toda a trajetória dela enquanto cientista social, doutoranda em cultura e sociedade também. Então, cada um dos meus sócios trouxeram essa perspectiva e a gente deu de cara com o processo de desenvolvimento, porque todos nós temos formações diversas, mas não somos da área de programação. Então, a gente tinha uma visão muito simplista sobre o desenvolvimento de jogos. A gente pensava que era algo que se fizesse em 1 mês, 2, talvez 3 meses, sendo bastante otimista. Só que é um processo que leva bastante tempo, principalmente se você quer tomar decisões corretas. A gente fez uma pesquisa científica, existem artigos acadêmicos produzidos que contam a história do GameZonia e que fundamentam esse processo de investigação. A partir daí, a gente não correu logo para a lógica de desenvolvimento, que é aquela linguagem de computador, são as plataformas que a gente vai usar, em que domínio hospedaremos, que são coisas mais técnicas. A gente entendeu que precisaria fazer um processo robusto de fortalecimento da narrativa por conta dos valores que a gente queria trazer. Então, a gente foi buscar povos e comunidades originárias que pudessem relatar para a gente sobre como eles gostariam de ser vistos e ter suas histórias contadas. E também se eles gostariam de contar essa história. E mais, se queriam contar por meio de um game. Eles poderiam virar e dizer assim, não temos interesse, não é algo que a gente consome, não é algo que a gente se vê fortalecido, então seria um ponto de parar. A gente deixava claro a todos os povos que a gente entrava em contato e dialogava que eles tinham poder decisório dentro desse espaço de construção da narrativa. Porque se uma comunidade indígena dissesse que não estava à vontade com aquela forma de representação, a gente teria que repensar para que ela de fato fosse incluída e pudesse participar. Então a gente contou com os povos ribeirinhos também, para que a gente pudesse imprimir fielmente dentro da narrativa, desde a cor dos olhos da Ibiaci, e por que da Ibiaci de ser uma onça pintada e não ser um tamanduá, porque... só para tirar essa curiosidade, não deixar todo mundo curioso, a Ibiaci foi escolhida por ser a onça geralmente reconhecida por vários povos, não de forma unânime, mas vários povos como um animal espiritual, como um guia, como aquele ser espiritual que vai transitar com você dentro da Amazônia. Fantástico então, isso. Para que a gente pudesse incluir essas histórias, a gente teve que mergulhar a fundo dentro dessas comunidades. Ainda não podemos ir lá presencialmente, porque é um deslocamento, por mais que estejamos próximos, deslocar-se a fundo dentro da Amazônia é realmente um desafio, mais logístico também, mas a gente fez esse processo de conexão valer a pena, imprimindo na narrativa todo esse processo fiel mesmo de como as pessoas querem e gostariam de ser vistas. E como é que foi a recepção? Uma coisa que eu acho fascinante nesse processo, que para mim diz muito das qualidades do mundo que a gente vive hoje, que a gente tem tanta essa perspectiva de os problemas do mundo, etc e tal. Mas vejam que maravilha, a gente vive num mundo hoje onde de fato existem espaços como esse, Adani, em que existe uma preocupação fundamental de entender que a maneira como a pessoa é vista é um direito dela. Eu fico pensando, imagina antigamente os filmes que se fazia sobre qualquer coisa, sei lá, por exemplo, sobre os povos originários, né? Aqueles filmes americanos que mostravam, né, até o próprio nome, peles vermelhas, e ninguém nunca chegou para eles para dizer como é que vocês querem ser representados, e representava de qualquer jeito, e as pessoas pegavam aquilo como uma verdade absoluta. Quer dizer, é profundamente invasivo isso, e altamente desrespeitoso. E olha que bonito, né? Eu acho fascinante esse processo de tudo partir do respeito pela maneira como a pessoa quer ser vista, se ela se sente representada. E como foi isso? Conta pra gente, assim, sempre foi tranquilo ou teve momentos, assim, em que houve... Não é isso... Como é que foi esse processo? Conta alguma curiosidade, assim, pra gente desse processo, querida. Perfeito.
Foi um processo bem tranquilo, porque a gente se botou num posicionamento de aprendiz. A gente não se opunha às indicações. Mas, por exemplo, a gente gostaria muito que a IBSC ela tivesse um manto. Inclusive, ela tem algumas lógicas de programação que ela tá com manto, alguns momentos que a gente põe o manto dela, só que disseram assim, talvez não seja representativo para todo mundo. O processo ele foi bem leve, porque quando a gente sente que a gente vai ser ouvido, que as nossas histórias, tradições, a nossa ancestralidade vai ser valorizado, a gente embarca de cabeça. Foi isso que a gente sentiu também dos povos. Inclusive, não teria como a gente desenvolver se não tivesse a participação de um indígena dentro do time, que é o Poraquê Munduruku. E ele tem uma perspectiva muito única sobre narrativas de jogos, porque ele gostava muito de RPG. Então, foi muito facilitado por isso, porque sempre ele dava algumas orientações sobre, eu acho que não é assim. E quando não era, a gente, como faremos? Então, vamos nos comunicar com essas pessoas. Só um detalhe, minha querida, assim, para o público meio leigo como eu, o que é RPG? RPG é uma modalidade de game que antes era jogo de mesa, ainda tem, mas também é uma modalidade de jogos digitais. E aí tem aquela jornada do herói, tem todo um processo bem interessante que influencia na narrativa do jogo. E ele era entendido dessa... Isso, ele consumia bastante, jogava bastante, e foi muito importante para a gente implementar. Ele vive em São Luís ou ele vive no interior? Não, atualmente acredito que ele esteja em Manaus. Ele é um indígena e foi até esse tipo de contato trouxe essas informações. Ele é uma pessoa indígena em contexto urbano. E aí ele é uma pessoa que mora na capital, tudo, só que ele mantém todas as tradições dele. E aí ele falou, inclusive a gente precisa trazer a perspectiva das pessoas indígenas em contexto urbano, rural, e aquelas que estão mais isoladas desse contato, porque são diferentes. Exato. E aí a participação dele foi muito importante para que a gente pudesse dar continuidade. Foi fantástico você falar isso. Dani, isso sai um pouco do nosso script, mas eu queria estressar esse ponto de como é importante, assim, até para não só para a questão da construção de políticas públicas, mas para a própria compreensão, né, dos brasileiros, de entender que quando a gente fala de povos indígenas, além da gente ter uma imensa variedade de culturas, a gente tem também essas diferenças de situação, né? Você tem os que vivem de forma mais original, chamemos assim, os que vivem no campo e os que são urbanos, são situações completamente distintas, né? Eu morei um tempo lá em Roraima e tive um pouco de chance de ver isso e me abriu muitos olhos para a simplificação, né, que a gente faz das coisas, né? Exato. Começa que dentro da Amazônia, a Amazônia não é só brasileira, né? E existem diversas etnias que falam diversas línguas. Então, quando a gente ia refletir sobre isso, a gente pensava sempre numa visão muito geral. Como eu falei, ainda hoje a gente luta para combater algumas perspectivas que são muito simples, como a utilização do termo índio, indígena, que é algo que fere tanto as pessoas que são chamadas, porque remota todo aquele processo colonial. Então, a gente precisou fazer essas considerações. E, Dani, focando agora, antes de seguir em frente, eu queria focar naquela parte um pouco mais técnica, que você falou da programação. Quem foram as pessoas? Como é essa parte da programação? Tipo assim, vocês tiveram pessoas envolvidas com isso? Já existem softwares que se usa? Como é esse processo da programação? Também é uma pergunta bem rasa, mas eu tenho certeza que boa parte da audiência como eu tem pouco conhecimento sobre isso. E depois eu te explico por que é que eu acho tão interessante essa coisa do game ter esses dois universos. Tem esse universo incrível, que é o universo humano, social, integrativo, representativo, e tem o universo tecnológico, né? Fala um pouco para a gente da parte tecnológica. Como é essa parte, querida?
A parte tecnológica, eu gostava bastante. Porque. E ela é formada em Direito, viu, gente? Eu gostava bastante porque a gente tinha a oportunidade de aplicar no jogo aquilo que a gente via de outros jogos, assim, eu acho que ela poderia dar um super salto. Então a criatividade vinha à tona. Quando a gente vai desenvolver um jogo, não é muito diferente de fazer uma programação. Só que aí o jogo é programado para ser, como posso explicar, ser introduzido dentro de uma plataforma. E essa plataforma faz essa leitura da lógica de programação e a gente já vê tudo prontinho. A gente utilizou a plataforma Unity, então a gente desenvolvia todo o processo pensando nela. E aí ela dá a possibilidade da gente, tanto no futuro, publicar em grandes publishers, que são as divulgadoras dos jogos, assim como ter o nosso próprio domínio, nosso próprio site, gamezonia.com. E aí nos daria mais autonomia. E a gente gostaria disso por conta do processo educacional. Então, quando a gente começou a desenvolver, a gente já tinha que pensar em como ele seria vendido, utilizado e por onde. E aí todo esse processo vai determinando quais melhores caminhos de programação, se vai ser um jogo leve, pesado, isso aí se vai exigir muito do computador de quem está utilizando, se por meio do celular eu consigo acessar. E era muito importante que a gente garantisse esses caminhos, porque basicamente implicaria na democratização do jogo. Se a gente fizer um jogo apenas para computador de mesa, fica muito limitado, uma pessoa que tem que sentar e tal. A gente queria que ele pudesse ser acessado e utilizado pelo celular, por exemplo. E uma curiosidade, bem nesse ponto que você falou, qual é a diferença de fazer um jogo que é meramente recreativo e um que tem esse componente educacional tão rico que o Gamezonia tem? Primeiro, a simplicidade do processo. A pessoa ganha mais tempo porque não tem uma preocupação sobre como o público vai absorver as informações. A gente tinha que pensar assim, e se não é determinado para esse público, mas se uma criança de 5 anos está do lado e for jogar e vai olhar. A gente não queria que o jogo tivesse, por exemplo, aquelas lógicas que a gente vê muito em jogos de bater no bichinho, tipo o Mario, pular em cima do bichinho, o bichinho morre. A gente, não, é um jogo educativo, então, exatamente o processo contrário. E aí, é muito mais fácil desenvolver quando não se tem essa preocupação com a narrativa, também quando, da parte mais tecnológica, quando você vai desenvolver todas as mecânicas do seu jogo, é muito mais longo, pode ser um pouco mais caro. Então, existem pessoas que disponibilizam mecânicas dos seus jogos na internet. Você também já pode copiar mecânicas de jogos que já estão em domínio público, jogos muito antigos, e aí facilita e encurta o processo. Porque basicamente é como se você pegasse o código e aplicasse lá. Então, o pulo que o bonequinho vai dar, alguém já teve que desenvolver aquele código, você só vai implementar. Então, por exemplo, essa implementação, um economista e um advogado poderiam fazer? Ou precisa de algum conhecimento matemático e de programação, alguma coisa assim? Precisa, mas é um conhecimento que a gente conseguiria, por exemplo, desenvolver em um final de semana, como acontece nas Game Jams. A gente não precisa ter conhecimento técnico muito profundo da plataforma que a gente vai publicar, por exemplo, porque a lógica de programação é mais simplista. Mas então, Adani, abordar. Desculpa, que essa é uma parte realmente que eu quero esclarecer bem, até para minha cabeça, sabe? Então vocês tinham no grupo de vocês pessoas que eram programadores? Isso, ao longo do projeto a gente foi consultando programadores, agências de programação puderam dar alguns toques, mas principalmente a gente contratava pessoas terceirizadas, que são os freelancers que tem demais dentro do mercado, para que ele pudesse fazer a programação daquela parte específica. E esses freelancers podem estar em qualquer lugar? Sim. Tudo online, né? Sim. E fala um pouco pra gente, que esse é um universo também que eu aprendi. Eu tive o gigantesco...
né, o gigantesco prazer e a grande honra de ter orientado a Adene no mestrado profissional agora de Economia, Cultura e Criativa. Ela agora em dezembro, né, se tornou mestre, né, querida? E já entrou no doutorado aqui na Universidade Federal do Maranhão, doutorado em... Cultura e Sociedade. Olha só que legal, gente. E eu aprendi muito nesse trabalho, e um dos conceitos que eu não conhecia, na minha ignorância do universo do games, é o termo Games James, né? Seria isso. E você falou uma coisa agora que me chamou a atenção, eu quero aproveitar para pedir para te explicar um pouco isso para o público. O que é uma Games James? E, juntando com isso que você falou, é fácil aprender esse nível de programação. Em um final de semana, a gente aprende, e é isso que acontece nas Games James. Foi isso que você falou, né? Isso. Fala um pouco disso pra gente. Ah, perfeito. É bem tranquilo de desenvolver, porque a Game Jam é uma jornada formativa muito intensa. Você vai participar de um final de semana imerso no seu game, no processo de desenvolvimento. Geralmente elas começam com uma temática específica. Então, digamos que existe uma Game Jam para tratar de questões da Amazônia. Então, os grupos se inscrevem, as pessoas vão lá e, ao longo de um final de semana, elas mergulham no processo de desenvolvimento. Então, não é necessário que todos saibam programar. Claro, quem vai participar de um momento como esse já tem um conhecimento básico, prévio, já dialoga mais com o universo de games, porque vai ficando um conhecimento mais nichado, mais específico, e aí nem todo o público tem interesse sobre esse processo, mas que é bastante curioso. Então, às vezes a gente vê pessoas de diversas idades, com origens bem diversas também, de comunidades distantes, próximas, e que se reúnem naquele final de semana para desenvolver um jogo sobre uma temática. E aí, uma curiosidade que eu tenho, que eu queria te perguntar, mas só abrindo um rápido parênteses aqui para o público, eu estou dizendo o tempo todo aqui, porque eu não conheço games, não sei mais o que é tal. Essa parte, de fato, operativa, eu conheço muito pouco. E o consumo, como eu falei para vocês, eu nunca fui um grande consumidor, apesar de que eu estou começando a ficar muito interessado. Eu acho que o Gamezonia pode ser até a minha entrada para esse mundo. Só que eu orientei alguns trabalhos, né? O seu foi o mais sofisticado até agora, mas eu tive chance de orientar outros trabalhos, principalmente a nível de graduação. Então, o conhecimento que eu desenvolvi, que é o interesse maior que eu tenho, até para trabalhar com economia, cultura e criativa, é um pouco a questão do mercado que isso gera, mas o meu interesse maior sempre foi de política pública. E eu sempre vi, no sentido puramente intuitivo, o games como um caminho altamente rico de integração social. E o que eu quero dizer com isso? Na minha digamos assim, na minha viagem à maionese de pensador, eu imaginava assim, como você precisa ter tanto pessoas que entendem de aspectos técnicos, como pessoas profundamente sensíveis e criativas, você junta elementos diferentes que eu não sei se em outro universo é tão fácil de juntar, né? E nisso eu viajei um pouco mais, Adani, e aí eu queria te perguntar, é possível também nesse processo você juntar estratos sociais diferentes, de mundos diferentes, de bairros diferentes da cidade? Porque é uma coisa que me agonia muito quando eu olho, isso não é só o Brasil, isso é o mundo inteiro. As pessoas nascem e vivem em seus guetos, né? E com as redes sociais e com a tecnologia a gente ganha muita coisa boa, mas muitas pessoas argumentam, e eu acredito que tem muito de real nisso, que por um lado a tecnologia que pode nos abrir tanto para o mundo também acaba criando, fortalecendo esses guetos, né? Então você tem a garotada, sei lá, daquele bairro de classe média alta que vive aquele universo, né? Você tem a garotada das várias diferentes áreas da periferia com suas riquezas individuais, e raramente existe mixagem, inclusive muitas vezes entre essas zonas diferentes da periferia. E na minha, assim, quando eu comecei a pensar essa questão dos games enquanto política pública, isso já faz alguns anos, sempre tive essa intuição, e que eu acho que é uma coisa que eu nunca te falei, mas teu trabalho me trouxe muito a realização de que de fato isso é possível, de que o games ele pode ser um mecanismo não só de inclusão social,
de desenvolvimento da autoestima, como a gente vai falar daqui a pouco, a questão da representatividade, né? Aquela coisa sai só daquele mundo branco, masculino, estrangeiro, mas também dessa integração, sabe? Porque assim, qual é a maior riqueza que um país tem? São as pessoas, né? Onde estão a maioria das pessoas no Brasil? Estão nas periferias. Então é a nossa maior riqueza. Poder integrar essas pessoas entre si e com esses outros mundos que são tão separados, né? E eu sempre vi o games como uma possibilidade de ter isso, juntar a criatividade infinita da garotada, vamos dizer assim, supondo um exemplo, de uma determinada periferia, com os nerdzinhos lá, que também vêm de várias origens sociais diferentes, lá que estudam, não sei, na Federal do Maranhão, na Estadual do Maranhão. Fala um pouco, eu estou sendo um pouco naivo, um pouco inocente, ou você vê na tua experiência incrível construindo game zones, tem chance disso? Isso é real? Isso é possível? Ah, com certeza. Eu vejo como um terreno fértil. Tanto para estabelecimento de políticas públicas para conectar essas pessoas, mas também um terreno fértil para que surjam essas conexões. Começa que dentro do universo gamer, a depender do jogo que você está jogando, jogos de primeira pessoa, por exemplo, você vai desenvolver o seu avatar. Você vai pensar como é o cabelo dele. Então, começa que você conta como você quer ser visto. E aí, isso dá uma homogeneizada no público. Porque a partir daí, o Pedro, que está em um bairro periférico, ele vira um avatar que é um nome completamente Pedro, X, não sei o quê, números, arroba, mistura tudo. E aí ele vai ter contato com o Enzo, que está em um condomínio e que também criou um avatar. Então, naquele momento, eles estão focados juntos em desenvolver uma missão, em desenvolver um puzzle, mesmo que dentro de um jogo de tiros, por exemplo, jogos de plataforma, eles vão desenvolver uma mecânica juntos. Vão participar de um time, vão se comunicar por meio do chat, de áudio, de mensagens, e acaba que nesse momento não é considerada, por exemplo, a origem, a classe social deles são crianças fazendo trocas. Mas para que essas crianças façam trocas, o Pedro, que está lá na periferia, precisa ter uma série de acessos e recursos que talvez sejam muito dificultados. Ou então que o Pedro tenha espaço dentro das responsabilidades dele para poder usufruir do game. Então, a política pública ela entra nesse espaço, nesse momento. Garantir que as crianças sejam crianças. Que o Pedro não tenha que trabalhar para ajudar na logística econômica da casa dele e tenha espaço para ser criança e poder jogar no celular, tenha contato com o celular. A política pública ela vai garantir essa democratização, né? Dentro desse universo muito particular. Fantástico, então eu estou ficando fascinado com esse universo. Não, é fantástico. E Adani, esse exemplo que você deu fantástico do Pedro e do Enzo, já estou imaginando até os dois, foca no lado, digamos assim, pelo que eu entendi, do consumo do game. E no lado da produção? Tipo, é possível, a produção do game tem esse poder de criar uma comunidade misturada, vamos dizer assim, com gente de diferentes estratos sociais, de diferentes, não só backgrounds, mas até de diferentes perspectivas, o cara técnico, mais o cara criativo. Como é? Na tua experiência como uma pessoa que se envolveu na produção de algo tão especial, e o Game Zone, a gente ganhou vários prêmios, inclusive, tem chance desse processo, porque é no processo produtivo, especificamente agora, depois de a gente falar de representatividade, é no processo produtivo que eu adoraria, né, enquanto pensador de política pública, adoraria imaginar essa possibilidade dessa fusão social, desse mix social, né, tipo o Solimões que se encontra com o Rio Negro e forma o Amazonas numa cor só, sabe? Na produção, o Games abre espaço para essa interação entre mundos diferentes? Abre espaço, mas hoje ainda é muito limitado esse espaço. Digamos que hoje o espaço é só, em sua grande maioria, ocupado pelo Enzo. Por mais que o Enzo não seja o maior consumidor de todos os jogos, não represente todos os públicos,
ele é a grande maioria dos desenvolvedores, que são homens, brancos. E aí, o problema do Enzo ser a maioria no processo de desenvolvimento é que, por exemplo, o Enzo tem uma perspectiva sobre o que seria mulher e o que seria mulher preta. E aí, quando ele vai desenvolver, quando ele vai fazer os personagens, por exemplo, ele não vai contar como uma mulher preta se vê. E aí isso gera distanciamento, cria uma lacuna. Eu não me vejo nisso, eu não consumo. Ou então, a forma como ele está falando de mim me entristece, não me agrada, então também não consumo. E aí a gente enfrenta isso. É um espaço muito possível para surgir essas conexões, mas que no momento ele é ocupado por uma maioria. Uma coisa que eu estou absolutamente fascinado com essa nossa conversa, Adani, eu estou aprendendo muito, como a gente, né, que sempre, graças a Deus, é uma coisa maravilhosa que o Stefanadas traz. A gente sempre aprende muito. No nosso trabalho, só para vocês entenderem, né, eu fui um orientador, acho até que eu fui mais um desorientador que o orientador da Adani, porque a Adani é super profissional e altamente responsável, mas foi uma questão muito técnica, né, acadêmica, etc e tal. Então aqui eu estou me soltando mais no universo mais informal. Eu estou absolutamente fascinado com esse ponto de que o games permite que a pessoa enxergue, que se enxergue, e que, portanto, a gente esteja percebendo como a gente tem, de fato, uma tremenda distorção no mundo do enxergar, né? Que é um grupo, né, gente, eu não estou fazendo aqui nenhum, né, como é que se diz, nenhum ativismo descontrolado, ao contrário, eu estou fazendo uma observação altamente científica. O grupo que de fato se vê é muito pequeno, né? O grupo que de fato, digamos, se vê como ele é muito pequeno. A maioria das pessoas não é representada da maneira como ela se vê. Imagina agora para uma criança o enorme potencial que o games tem. Na minha opinião, muito maior do que o cinema teve no passado, ou depois a televisão, porque o games é uma coisa que entra na casa, no DNA do dia a dia. Eu vejo com uma criançada, os jovens, e muitas pessoas, inclusive mais velhas, gente muito mais velha do que eu, inclusive, que eu conheço, que é absolutamente fascinada com games, redes internacionais, uma coisa impressionante. Que espaço incrível de potencial que a gente tem para o desenvolvimento da autoestima. Porque você conseguir se enxergar do jeito que você realmente é, em algo que todo mundo está vendo, não tem preço. Exato. E é um grupo pequeno, né, Adani, que de fato pode dizer, eu me vejo assim. A maioria não está representada. Esse processo do Gamezonia é sério. Se existe o prêmio Nobel da fofura, ele mereceria o prêmio Nobel da fofura. E agora eu te pergunto então o seguinte, querida. Com tua experiência, o que é que você acha? Claro, a gente, idealmente, um mundo onde a gente teria uma resolução do problema econômico, da péssima distribuição de renda. E como eu estava numa conversa muito interessante com minha irmã a semana passada em Recife, oportunidades. Né? Tudo o que diferencia, na minha opinião, tudo é uma palavra muito forte, né, gente? Como cientista, eu não gosto muito de usar essas palavras. Mas vamos ser exagerado. Né? Tudo que diferencia, na minha opinião, as situações em que as pessoas se encontram são as oportunidades. Se a pessoa tem oportunidade de ter acesso, sabe, a alma ela explode. E a alma ela brilha. Brilha de uma forma única, maravilhosa, etc e tal. Então a gente sabe que no mundo ideal a gente teria que trabalhar muito, né, Ada, nessa questão do acesso. Começando pela questão da distribuição de renda, do acesso a questões elementares, uma boa saúde, né, um bom sistema educacional. Para mim, um ponto que é fundamental é o amor. Né? As pessoas terem acesso a ambientes familiares, seja o que familiar signifique, onde a criança pode se sentir amada, né, integrada, respeitada. Então esse é um universo realmente muito grande, que foge um pouco do nosso escopo, né? Mas considerando que a gente vive nesse mundo de tremendas imperfeições, principalmente na questão da formação do amor, que para mim esse é quando a gente vê o que muitas crianças são obrigadas a passar nesse mundo, né? Como a gente estava agora conversando, né, Adani, vindo para cá,
parando, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, na sinaleira, né? As crianças pedindo dinheiro Então, realmente, assim, a coisa é bem complicada. Mas considerando todas as limitações que a gente tem na prática, pela tua experiência, o que é que a sociedade... esse termo sociedade é um pouco mais geral. O que é que as pessoas, né, independentemente do poder público e o poder público, o que é que é possível ser feito pela tua experiência, de forma simples, coisas pequenas que já podem ser aplicadas em qualquer lugar do Brasil, para que a gente tenha um pouco mais disso, a gente tenha um pouco mais dessa possibilidade de representação, de ter espaços nos games onde mais e mais pessoas se vejam como elas são. Perfeito. Eu acredito muito em políticas educacionais voltadas para as crianças. Não que agora a gente não consiga desenvolver isso. A gente tem maturidade para fazer a gestão de todo esse processo muito carregado, massivo, que envolve toda essa lógica. E a criança, ela vê tudo por uma perspectiva muito mais simples. Então é melhor ensinar logo as crianças que ali é um espaço democrático. E aí a gente tem atitudes simples que podem fazer isso, tipo, deixa essa sobrinha mexer no seu celular, jogar um pouquinho, joga com ela, incentiva. Desculpa. Joga com ela, incentiva, mostra que ela pode jogar. Porque quando a gente faz uma análise desse cenário, a gente vê que as meninas pretas estão bem distantes deles. E aí... alimentar a autoestima dessas crianças, incentivá-las a participar, porque enquanto criança ela não vai desenvolver essa noção de eu preciso ocupar esse espaço, ou então não vai desenvolver a perspectiva de esse jogo sexualiza muito as mulheres, a silhueta do avatar feminino está muito colado, os seios está muito desenvolvido, é uma coisa até desproporcional, não. A criança vai entender que aquilo ali é um padrão, vai entender que aquilo ali é a forma como o corpo feminino vai ser consumido e desenvolvido. Então, em atitudes simples, para além de você gerar esse acesso, deixar a criança jogar, você tem que fazer um acesso consciente. Primeiro fazer o recorte daquele jogo que realmente faz sentido ou não para ela, o tipo de conteúdo que ela vai absorver, mas também sempre explicando, olha, isso aqui não é legal, isso aqui é muito bacana, olha como representa bem o cabelo da mulher, olha como ela é bonita. Isso faz com que a gente comece a se ver, poxa, meu cabelo é igual dela. E a gente começa a fazer algumas conexões. E você tem sentido, Adani, que não só na perspectiva específica do universo do game, mas no sentido mais amplo, pela tua experiência, principalmente aqui no Maranhão, a gente tem avançado como sociedade nesse sentido de dar esse espaço de real representatividade para as pessoas. E eu te pergunto isso, Adani, porque o pessoal que acompanha o Stefanada sabe, meus alunos, eu sempre falo isso, eu sou absolutamente fascinado pela ideia da autoestima. Eu acho que não existe nenhuma possibilidade de uma vida feliz, de uma vida integrada, de uma vida espiritualmente saudável, de uma vida emocionalmente saudável e, portanto, de uma comunidade saudável, de uma economia dinâmica e vai, literalmente tudo, se a gente não tem pessoas que se amam, que têm autoestima e que, portanto, possam amar os outros de forma real, olhando o outro e vendo a beleza do outro. Você não consegue ver a beleza do outro se você não se sente bonito, se você não se sente bem, nesse espaço amplo. Então, para mim, tudo que você está falando, Adani, soa como é o nome daquele agora eu esqueci, do licor dos deuses lá no Monte Olimpo, né? Não tem o nome, não sei se era ambrosia. Acho que era ambrosia, né? Porque, assim, é incrível com o potencial que esse universo tem de ajudar a gente nessas questões realmente de políticas públicas mesmo, de desenvolvimento de autoestima. Você tem visto uma melhora? Assim, esquece só esse universo do game. Você tem uma experiência pessoal extremamente rica, uma experiência profissional extremamente rica.
Como é que você vê a evolução? Você está com quantos anos, Adne? 30? 30, né? Você tem visto uma evolução no nosso país em relação a essas questões? Mesmo com todos esses conflitos que a gente tem tido ultimamente, que talvez até representem um avanço no sentido de que, né, é como se a água do pântano estivesse se misturando e, né, e tem um lodo que precisa sair de vez em quando para que a gente possa dar um passo à frente. Como é que você vê isso hoje no nosso país? Eu vejo que é um processo em desenvolvimento. Ao longo de toda a minha infância e adolescência, dentro da escola, na escola pública, nas que eu estudei, não tinha muito essa noção de aula de desenvolvimento de jogos, de robótica. E aí isso precisa de um olhar de políticas públicas. Agora, hoje a gente percebe um cenário mais receptivo. Como as game jams, por exemplo, que tem as game jams antirracistas para meninas. Então a gente vê ações que são mais específicas para esses fins. Para a inclusão de meninas no mercado de games, para que comunidades periféricas participem desse processo. São ações muito intencionais. Não é uma característica unânime também. Acontece assim em todo o Nordeste. Não. Apesar disso, o Nordeste ainda representa uma potência em relação às outras regiões do país, por terem políticas públicas de inclusão e participação de meninas, meninos, pessoas periféricas. Eu vejo que ainda é um processo lento, mas que, sem sombra de dúvidas, hoje a gente vê muito mais portas abertas do que se via antes. Fantástico, querida. A gente vai entrar agora no nosso segmento final. Como sempre, é maravilhoso ficar falando nos Stefanadas, mas o tempo tem seus limites. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão do Maranhão como um centro de tecnologia, né? Mas antes eu queria te fazer uma pergunta que me veio agora. Se Deus quiser, o Stefanadas vai ser assistido. O Stefanadas é assistido no Brasil inteiro. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu estava falando para a Dani antes, que o Maranhão tem uma das maiores taxas de conversão, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que veem o anúncio de Stefanadas e se inscreve no YouTube do Brasil. Então eu estou muito orgulhoso, muito honrado de estar aqui no Maranhão. Então, o que você diria para uma pessoa? Veja que coisa fascinante, né? A gente está no Maranhão, e aqui vai uma observação, gente, uma puxada de orelha para paulistanos, cariocas, porto-alegrenses, recifenses, soteropolitanos. O pessoal das grandes cidades acha que fora delas não tem quase nada, né? E assim, eu tenho o privilégio de ter morado em muitos lugares do Brasil, de Roraima, Rio Grande do Sul, do Pernambuco ao Acre, eu praticamente conheço o Brasil inteiro, e principalmente o interior do Brasil e as cidades menores. Eu estou fascinado como nos últimos 30, 40 anos elas se desenvolveram, proporcionalmente muito mais que as cidades grandes. E quanto mais eu viajo pelo Brasil, por exemplo, essa experiência incrível que eu estou tendo o privilégio de ter agora no Maranhão, eu vejo em todos os sentidos. Viu, gente? Desde o sentido mais burguês que vocês puderem imaginar, incríveis restaurantes que tem nessa cidade, até nas coisas mesmo de integração social em níveis de política pública com populações periféricas e menos privilegiadas ao acesso que a gente estava falando antes. O que eu vejo é uma enorme criatividade e uma gama gigantesca de possibilidades. Então uma coisa muito importante é a gente acabar com essa ideia de que o Brasil só existe nas grandes cidades, porque na verdade é muito pelo contrário. E eu vou dizer, aqui no Nordeste particularmente, eu me surpreendo com a quantidade de iniciativas. É que muitas vezes deixa, assim, dá uma rasteira lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, fechando esse parênteses, esse programa, se Deus quiser, vai ser assistido no Brasil inteiro, e para mim tem muitas pessoas que vão olhar para esse programa e dizer, incrível, olha só, a Adne lá, como foi o nome do Games James que desenvolveu o Game Zone, a Haddad? Mulheres... O Game Zone, ele não foi desenvolvido no Game Jam. A gente auxiliou o processo de uma implementação de Game Jam. Perfeito. Perfeito. De qualquer maneira. Isso para mim parece física nuclear, às vezes.
Mas assim, o pessoal que com certeza, muita gente que entende muito mais do que eu, até que a gente tem um público de todas as idades, vai olhar, pô, eles conseguiram fazer isso, que legal, né? Lá no Maranhão, eu tô aqui, sei lá, Mato Grosso, Sergipe ou Santa Catarina, enfim. Que sugestão você daria? Que tipo de sugestão ou inspiração ou informação você daria como caminho para que essas pessoas pudessem tirar isso do sonho e colocar um pouco isso em prática? E se Deus quiser, chegar em alguma coisa como o Gamezonia. Ai, obrigada por enxergar o Gamezonia dessa forma. Fico muito feliz. Não é um processo fácil, porque a gente está lidando com indicadores também. Não tem como a gente dizer assim, desenvolve que vai ser muito todos os caminhos abertos. Apesar de ser um maior mercado econômico que soma mais do que o de cinema e áudio, o mercado de jogos ainda tem dificuldades de acesso. Então, a gente contou com muitas políticas públicas, editais a fundo perdido, contou com acessos gerados pelas fundações de amparo à pesquisa, secretarias de Estado, secretarias municipais. Então, depende de muita energia, sabe? De você ter aquela ideia em mente e saber do potencial dela e de correr atrás. A gente faz muito as coisas, como se diz assim, na raça. Vai fazendo, faz o que tem que ser feito e vamos vendo ao longo do processo como é que a gente se organiza e quando a gente vê as coisas começam a dar certo. A gente fez isso por muito tempo sem considerar os indicadores. E aí eu acho que hoje, enquanto região, quando a gente para ver a performance do Nordeste, do Norte, em relação a negócios de tecnologia, desenvolvimento de jogos, a gente vê que a gente está um pouquinho à frente das outras regiões. E a gente para pensar assim, quando que isso se inverteu? Porque para que a gente se desenvolvesse, a gente lutou muito. A gente precisou de pesquisa científica, a gente precisou de política pública, a gente precisou de intencionalidade. Então, em que momento o Nordeste começou a performar dessa forma? E quebrou uma lógica de investimento, por exemplo, que ainda acontece, que faz com que as pessoas pensem que São Paulo e Rio de Janeiro, você precisa ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para que você tenha esses acessos e consiga desenvolver. Não é fácil. A gente teria certeza que se a gente fosse para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, a gente conseguiria esses acessos a investimento de uma forma talvez mais rápida, mas era importante para a gente que o nosso desenvolvimento se refletisse regionalmente também. Então a gente pensava assim, aqui ainda tem muita coisa a fazer. E esse muita coisa a fazer é relacionado a impacto social, pessoas que queremos alcançar, onde a nossa narrativa pode alcançar, em que escolas vamos chegar. Eu acho que isso faz com que a gente cresça como região. E muito curioso, não é uma perspectiva que se reflete só no Gamezonia. A gente tem jogos como Árida, que faz a mesma coisa, conta a história de Canudos, que é extremamente curioso e que a gente faz uma imersão no território. E a gente para pensar assim, nossa, isso aqui é um conteúdo educacional, além de consolidado, muito robusto. E isso acaba fortalecendo essa perspectiva regional. Eu acho que o Maranhão em si ainda tem muito a crescer, mas a gente está em um ponto muito estratégico que a gente pega eixos de investimento da Amazônia, como editais, Inova Amazônia, que são apoiados pelo Sebrae, fundações de amparo à pesquisa e tudo, mas também pega editais para o Nordeste, como Startup Nordeste. E esses acessos nos geraram possibilidades e acessos econômicos. E aí também fizeram com que, dentro dessas possibilidades, em algum momento a gente fosse lá para São Paulo, mas não para buscar investimento e começar uma competição e correr com quem já está correndo. Não, a gente já foi um espaço e com posicionamento de viemos te apresentar algo, esse é o nosso jogo, é o que a gente consome no Maranhão, é o que a gente consome no Nordeste, é assim que o Nordeste tem se posicionado. E aí muda, né? É uma questão de autoestima. Totalmente. É fantástico.
Eu queria te perguntar, já que a gente já entrou nessa questão também do Maranhão, do Nordeste como um polo tecnológico, tem duas perguntas que eu queria fazer. A primeira é a seguinte, eu sou pernambucano, né? Eu gosto de dizer, pessoal, vocês sabem que eu sou pernambucano, né? Pernambuco e Rio Grande do Sul, mas acima de tudo eu me sinto brasileiro, eu realmente me sinto muito brasileiro. Na minha experiência assim, com o Nordeste, nessa parte de tecnologia, eu tenho muito conhecimento do que aconteceu em Recife com o Porto Digital, que é um processo dos últimos 30 anos, que foi uma iniciativa fantástica, né, que envolveu a Universidade Federal de Pernambuco, envolveu o poder público, e teve um resultado fascinante, uma revitalização riquíssima da zona do Porto de Recife. Você tem grandes multinacionais instaladas lá, você tem agora um hotel Hilton que está aparecendo lá, você tem apartamentos, inclusive tem uma gentrificação um pouco até exagerada, ou potencialmente exagerada acontecendo naquela região, mas um tipo de explosão que 30 anos, 40 anos atrás a pessoa, isso acontece em Londres, em Berlim, em Nova York, e você vê acontecendo em Recife. Recife é um grande centro de startups. Mas assim, eu me surpreendi, né, digamos assim, nesse processo de conhecer melhor o GameZonia, como isso na verdade não está acontecendo só lá. Em proporções diferentes, está acontecendo em vários lugares do Brasil, e particularmente do Norte e Nordeste. O que eu queria te perguntar é o seguinte, aqui no Maranhão, como foi essa relação entre poder público, sociedade e principalmente universidade na construção, digamos assim, desse ambiente nascente e já rico de tecnologia? Eu acho que todo mundo começou partindo da mesma perspectiva, que é enxergar a inovação como um potencial econômico, como uma alternativa viável. Isso fez com que surgissem mais editais por parte dos governos, poder público, como pensar em dinâmicas de incluir esses negócios inovadores, essas empresas, essas pesquisas, porque não só os negócios e empresas, CNPJ, são contemplados, mas pesquisas acadêmicas também vão entrando nesses editais. Então, partiu também dessa perspectiva de poder público, das universidades em pensar assim, precisamos ter um núcleo de inovação. Uhum. Também precisamos ter, dentro das cadeiras, dentro das matérias que vão ser ofertadas, um processo para levar as pessoas para pensarem sobre empreendedorismo e inovação. Uhum. Também precisamos garantir que a produção acadêmica e os resultados da produção acadêmica, científica, cheguem nas mãos das pessoas. Uhum. Acaba que as agências de inovação, as aceleradoras, foram se fortalecendo. A gente tem o conceito do ecossistema de inovação, que é como se fosse de fato uma floresta. E dentro desse ecossistema, diversos atores dialogam. Poder público, atores como eu, pessoas que estão lá dentro do ecossistema empreendendo, pessoas que estão lá só como consumidores, e que cada um vai dialogando e fazendo uma função para fortalecimento desse ecossistema. Mas foi que, em algum momento, o assunto deixasse de ser uma moda, deixasse de pensar assim, os negócios inovadores vão ser como uma febre do Vale do Silício. Todo mundo vai ter, vai passar. Não. Entender que são saídas econômicas viáveis, que ali envolvem dados que vão impactar a sociedade. Ali é um caminho que a gente pode estruturar melhores caminhos para as próximas gerações. A inovação acaba sendo esse espectro bem amplo. E esse espectro bem amplo, então, já está acontecendo no Maranhão? Já acontece, já tem. Isso é fascinante, isso é realmente uma informação incrível. E só para provocar meus amigos libertários, né? Vejam como é importante a participação do poder público de forma inteligente nos processos da sociedade, né? Ou seja, os efeitos incríveis que ele pode ter se tratado de forma não só inteligente, mas sensível e com olhar no ser humano, né? E achei legal eu não tinha percebido que o Maranhão tem uma vantagem, né, chamemos assim, de ser essa zona mista entre, né, o Banco da Amazônia e a Sudene, né? Então aqui tudo que é de tal, né, é bem interessante mesmo essa questão de ser uma zona fronteiriça. Dani,
antes da gente ir para as últimas perguntas, eu só quero insistir em mais um pontinho. Sim, você falou, quando eu fiz, sabe aquela pergunta de o que é que você diria para, né, para rapaziada, ou no sentido fofo da palavra, para a velharada que está assistindo a gente Brasil afora, ou eventualmente, quem sabe, até mundo afora, o que é que você sugeriria que elas fizessem no sentido de dar o primeiro passo em relação a ir para a construção de algo tão rico e educativo como, por exemplo, Game Zone? Você falou coisas fantásticas, mas deixa eu insistir num ponto. Assim, se você se sentir, se perguntar, o que é que você percebe se você tivesse que jogar um ponto que você acha que... Prestem atenção nesse ponto, o que é que você diria? Um ponto... Pela tua experiência aqui. Eu acho que precisa ter intencionalidade. Intencionalidade, fantástico. Um consumo intencional. Porque como é um game, a gente está associando a um momento de lazer, de relaxamento, de distração. Uhum. Então você não quer se preocupar com a raça, como está sendo representada. Uhum. Dificilmente você vai com esse olhar. Você vai com o olhar de bolinha vai chutar. Bomba explodindo. Milhares de estímulos visuais e sonoros, luzes piscando. Então dificilmente você vai pensar sobre como o personagem está sendo representado. E aí quando você faz isso, às vezes você incentiva que o acesso a uma grande camada de pessoas de um negócio que não tem uma preocupação genuína com as pessoas sobre como elas serão vistas, como elas se verão. Então, acho que a gente precisa de consumo intencional. Desde o processo de, eu não vou consumir esse jogo porque ele traz valores que não dialogam com o meu, até esse personagem. Às vezes, quando a gente já está mergulhando mais no universo de games, a gente vai entendendo como alguns jogos foram desenvolvidos e aí teria a oportunidade de fazer algo que fosse mais interessante para o público, no sentido de representar as pessoas melhor, por ser um grande estúdio. Então você vai entendendo que nem sempre existe essa preocupação e não vou consumir esse conteúdo. Uhum. Fazer algo de uma forma mais intencional, mais preocupada, para garantir que o conteúdo que você está consumindo, por mais que seja para um momento de distração, ele se preocupe com as pessoas que estarão utilizando uma forma de respeitar você como público. Uhum. E não vou consumir esse tipo. Uhum. É um conteúdo que, por exemplo, no meu caso, eu pessoalmente não consumo conteúdo de pessoas que têm falas transfóbicas. Uhum. Para mim isso é inegociável. Uhum. Então, dentro do mercado de jogos, eu sei que tem jogos que foram desenvolvidos por pessoas que têm perspectivas que não vão me agradar. Então, não tem nem porquê ele ver cor do meu dinheiro, claro. Como a gente diz assim. Exato. Boa. Exatamente. E, Dani, uma última insistência. A gente falou muito de editais, e isso é uma coisa, gente, que eu quero chamar muita atenção também. Tem muita coisa aí disponível, tem muita coisa disponível. É que a gente não tem acesso a essas informações. O que é que você diria? Onde é que uma pessoa pode procurar essas informações? Sei lá, tem alguém agora olhando, dizendo, eu concordo com tudo que a Dani falou, é isso que eu quero, mas por onde é que eu começo? Onde é que eu edital que eu vou? Não sei o que e tal. Qual é o primeiro passo que você diria para a pessoa procurar no sentido concreto da palavra, assim, a parte mecânica do processo mesmo? Perfeito. Existem editais que são conduzidos pelo Sebrae Nacional. E aí, por exemplo, Inova Maranhão, Inova Cerrado, ele contempla isso, é muito legal. Maravilha. Inova Amazônia, Inova Maranhão foi uma iniciativa local, mas Inova Amazônia, Inova Cerrado, Startup Nordeste. Aí tem, por exemplo, da Sudene, que vem o Centelha, que já é nacional, mas ele é desenvolvido com apoio local também. E aí, agora eu quero ter acesso a isso. No site do Sebrae tem uma série de editais que você pode buscar por região e entender, eu posso concorrer a esse edital. E esses editais vão não só dar apoio financeiro, nem todos dão, mas às vezes eles dão conhecimentos valiosos, conexão com o público, conexão com o investimento ao final do processo. Então,
você passa por um processo que é o processo de incubação, aceleração do negócio, e vão sendo fortalecidos. Mas também as fundações de amparo à pesquisa, que tem em todos os estados, aqui a FAPEMA, ela com frequência lança editais representando o governo do estado, e alguns deles envolvem as universidades, para que tenha esse acesso. Também existem editais que são lançados pelo próprio governo, por meio das secretarias. Então, vale muito pesquisar no seu estado qual edital você poderia concorrer. O curioso é que eu não preciso estar no Nordeste para desenvolver uma iniciativa para o Nordeste. Claro, é sempre muito bacana que a gente fortaleça os negócios que estão nascendo aqui. Mas digamos que você hoje quer empreender aqui e ver por meio do edital uma possibilidade de desenvolver um negócio para fortalecimento da economia local. Uhum. Em algum momento desses editais, eles pedem que você fixe residência, tenha um endereço postal, um endereço empresarial aqui. Isso garante que a região se fortaleça economicamente. Uhum. Uhum. Então, por mais que você não esteja naquela região, faz sentido dar uma olhada, mudar de vida, quero ir para Pipa, vou desenvolver um negócio inovador e começar a pensar sobre isso. Muito legal. Muito legal mesmo, super inspirador. Acho que muita informação legal, viu, gente? Vamos torcer que muitos gamezonias comecem a aparecer, né? Porque, de fato, o mundo precisa de delicadeza, né? O mundo precisa de suavidade, né? E essa questão da autoestima, né? Do amor próprio, né? Passa por essa questão, não tenha dúvida, sabe? Delicadeza, sensibilidade. E, infelizmente, muita coisa vai, hoje em dia, né, ideologicamente falando, vai um pouco na contramão disso, né? Eu li uma coisa essa semana que me deixou um pouco triste, não querendo criticar o Mark Zuckerberg, quem sou eu para fazer isso ou criticar qualquer um, mas ele deu meio que uma guinada, né, para esse mundo bro, assim, um pouquinho radical. Enfim, isso é um problema dele, ele que vive a vida dele. Mas ele disse uma coisa que me deixou um pouco preocupado. E eu sei que tem um lado que pode ser positivo nisso. Minha irmã sempre disse que eu sou um exagerado relativizador, né? E no mundo de hoje, né, talvez não seja muito agradável ser relativizador, porque cada um tem a certeza da sua própria verdade, né? Eu não tenho. Eu queria poder ter. Mas ele disse uma coisa assim, se o mundo tivesse um pouco mais de agressividade nas coisas, as coisas poderiam ser melhores. Eu, assim, como pensador, eu posso entender um pouco o que ele está falando, porque, afinal de contas, a humanidade é feita do yin e do yang. Né? Eu sou uma pessoa pouco agressiva em certas coisas, eu acho que me faria bem ter um pouco mais de agressividade. Mas, colocado numa perspectiva geral, por que é que isso me deixa triste? Porque eu acho que o mundo já tem muita agressividade tóxica, sabe? Uma agressividade que não é saudável, talvez não seja a que ele esteja falando. Apesar de que ele anda caçando javali, eu também não achei muito interessante isso não, sabe? Mark, querido, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para ficar falando dos outros? Mas eu acho que sim, que o mundo tem muita agressividade distorcida. E que delicadeza, que gentileza, que suavidade são absolutamente fundamentais. Dani, eu queria terminar então o nosso programa com 4 perguntinhas. 3 são clássicas do nosso programa e tem uma que é específica para ti. A que é específica para ti é a seguinte. Com essa experiência toda que você teve com games, o que é que você, como pessoa, como Adani, o que é que você aprendeu para ti? Para ti, no sentido mesmo de ser uma pessoa... Eu não gosto de usar o termo ser uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa, digamos assim, com mais recursos para lidar com os desafios do dia a dia, as tristezas. Como é que você... qual foi o maior enriquecimento que esse processo te deu? Eu acho que a empatia... A empatia para entender... Acho que empatia é altruísmo. Para entender como realmente contar essa narrativa. Porque às vezes a gente vai tão empolgado. Mas, tipo assim, minha ideia é tão genial, é tão boa, que ela não tem erros. E aí chega alguém e diz assim, olha, na minha perspectiva, eu acho que poderia melhorar nisso. Quando a gente tem uma visão mais empática, a gente fica mais aberto à aceitação e também a críticas, entender assim, eu não estava enxergando esse ângulo. Eu acho que também me rendeu muita paciência, porque
voltando lá para quando eu jogava com os meus irmãos, alguns momentos geravam brigas. E em alguns momentos a gente pensava assim, tu não vai mais jogar, toma o controle e tal. Não, quando a gente desenvolve algo com muito primor, a gente precisa fazer com muita sutileza para que as pessoas saiam com a sensação de quero mais. E não que gere um atrito, que saiam com uma ideia, com uma reflexão. Então, fazer com que isso aconteça precisa ter muita paciência, sutileza, altruísmo e empatia. Fantástico, Adonai. Sério, que coisa incrível, viu? Uau! Sabe aquela sensação de momento de aprendizagem quando cai uma ficha? Eu tô precisando de tudo isso, viu? Ai, querida, coisa boa. Vamos então para nossas perguntas fofas finais. Primeiro, eu queria uma dica cultural sua. Um filme, um livro, um seriado, algo que você tenha visto, lido, curtido nos últimos tempos e que você gostaria de dividir aqui com o nosso público. Olha, eu sou uma pessoa que tem um consumo muito diverso, né? Isso é legal, isso é legal. Então, uma coisa que eu fiz agora no recesso de fim de ano, tô terminando o livro, Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz, que conta a história do Chorão, que é o vocalista do Charlie Brown, a história de amor dele com a namorada dele. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de Charlie Brown, então acho que foi um momento muito interessante, porque eu botei ali uma playlist, fui lendo o livro e fui mergulhando. É um livro que ela conta de uma forma muito simples e parece que ela está contando para uma amiga como que ela se apaixonou. Então que fofo. Muito, muito bacana ela trazendo a trajetória dela. É um livro que eu tenho gostado muito. Como é o título? Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz. A gente vai colocar, viu, gente, o livro nas nossas, como é que chamam isso? Artes gráficas, né? A gente vai colocar esse livro aqui nos Tefanadas para vocês verem e comprarem, quem quiser, né? A galera 30 a mais vai se conectar bastante. Eu acho que como uma boa dica cultural aqui também, eu acho que vale consumir, dar uma pesquisada sobre o Gamezonia, sobre o Ario, né? Que são jogos que proporcionariam esse momento educativo, imersivo e preocupado com o momento. Eu acho que é sobre entender a nossa raiz ancestral e se conectar com a cultura por meio da educação. Acho que seria bem interessante. Fantástico, meu anjo. E eu queria fazer um spin-off dessa pergunta, eu e os spin-offs, né, gente? A gente teve uma entrevista fantástica algum tempo, mês passado, com o Alcice Wish, lá no Rio Grande do Sul, que é um poeta, historiador, e eu fiz uma pergunta para ele, que era um contexto histórico, que é diferente do nosso, mas eu quero fazer a mesma pergunta para você. Adani, como é que você gostaria que o Brasil enxergasse o Maranhão? Nossa, que bacana. Que responsabilidade. Eu queria... Lembre-se que a gente tem um público muito fiel aqui no Maranhão, viu? Verdade. E eu moro aqui, vamos saber onde eu moro. A gente no final coloca o endereço da Adani. Mas eu acho que, assim, é igual o ponto da carne, um ponto para mais. Eu queria que o Brasil nos enxergasse um ponto para mais de como a gente nos enxerga. Ai, que fofo isso. Porque eu acho que a gente ainda tem uma visão muito humilde. Acho que a gente pensa assim, eu não posso fazer uma coisa grande. Não posso protagonizar uma história brilhante, ser uma artista de cinema, viajar o mundo contando de onde eu venho. Eu acho que é sobre a autoestima que a gente falou hoje o dia inteiro. Então, por isso esse um ponto para mais. Porque talvez a gente seja um pouco modesto quando a gente vai contar a nossa história e diminua um pouco os nossos feitos. Eu acho que o Brasil nos enxergando assim me deixaria muito feliz. Sabe quem me veio agora? Alcione. Assim, né? Como esse ponto a mais, essa autoestima que ela tem, essa explosão que ela tem de... Exato. Me veio agora a imagem assim, de Alcione. Uma grande loba, assim, que toda... Ela é de São Luís ou é do interior?
Olha, agora você me pegou. Não, Agora os mas não se maranhenses vão me preocupa. pegar. Não, né? Também aí é pros 50 a mais, né? Saber disso, né? Dani, meu anjo, me diz agora o seguinte: se você pudesse escolher a manchete, né? Vamos imaginar que a gente vive num mundo ainda de jornais de papel. Se bem que isso não faz diferença, mas vamos para ficar mais charmoso. Que manchete você gostaria de ver nos jornais amanhã? Se você pudesse escolher uma. Que manchete. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Claro, né? óbvio. Mulher trans do Maranhão viaja ao mundo contando história dos povos e comunidades tradicionais e originárias de sua terra. Mas essa é uma manchete altamente factível, viu? eu acho que você, na verdade, está prevendo o futuro. Que legal, querida. Muito feliz. E, Dani, e o que você acha? Essa pergunta que para mim, a pergunta é a cerejinha dos Stefanadas. O que você acha que cada um de nós poderia fazer, coisas simples, cotidianas, né, da nossa vida no dia a dia, para tornar o mundo um lugar mais amoroso? Gentileza, né? Gentileza, né, querida? Responder que quando coisa dá um boa. bom dia. Ui, deu até um... Responder quando dá um bom dia, ou então tratar bem com quem você trabalha. Às vezes, uma coisa que eu percebi com você é educação, por exemplo, com que você trata o garçom. A preocupação de perguntar o nome da pessoa e, sabe, não é o garçom, era o Iranildo. O Iranildo é tão bonitinho, o Iranildo. Querido, ele tem... que eu fico feliz. Que legal, querida. Gentileza, né, gente? É exatamente esses atos de suavidade, né, querida? Tá todo mundo correndo. Todo mundo correndo, exato. Exato. A gente tem que se enxergar. Dani amada, olha, assim, ó. Eu ia me despedir da Dani, mas a gente vai fazer diferente dessa vez. A Dani vai ficar um pouquinho mais com a gente aqui. O momento Stefanadas no programa de hoje, ele vai estar junto no corpo da entrevista, que eu quero aproveitar a presença da Adri. Então, eu vou me despedir daqui a pouco, viu, Adri? Fica aqui com a gente para me passar uma energia positiva e puxar minha orelha se eu falar alguma coisa errada. Né? O momento Stefanadas é o momento que no final do programa eu faço uma espécie de embrulhamento, vamos dizer assim, para não ficar sempre usando palavras em inglês, do que eu senti na entrevista, de alguma coisa que eu gostaria de falar por conta própria sobre o tema, porque o pessoal sabe que eu adoro falar, né? Então, antes da gente criar, quando a gente não tinha o momento Stefanadas, a gente, assim, metade da entrevista, eu falo com o pessoal incrível aqui da produção do estúdio aqui do Maranhão, né, a Isabelle, o Rafael, e o Isabelle, assim, metade da entrevista era eu falando, né? Então a gente resolveu criar o momento Stefanadas, que eu consigo me conter um pouco e dar mais espaço, óbvio, para quem merece, que são os nossos convidados. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é um pouco do Maranhão. Se a Dani me permitir, se o pessoal aqui são todos maranhenses, coisas que eu aprendi sobre o Maranhão, que eu acho que são curiosidades. O pessoal que acompanha o Stefanadas sabe como eu adoro curiosidades. Eu nunca me considerei um verticalista, sabe? Aquele mega especialista em alguma coisa. Mesmo sendo economista, dedicado à política pública, economia criativa e da cultura, eu me considero mais um horizontalista. Eu gosto de saber um pouco de tudo, né? Então eu sou muito curioso. E aí eu fui investigar um pouco sobre o Maranhão, né? Coisas que, talvez muitas dessas coisas vocês saibam, outras não. E eu queria dividir 3 coisas com vocês. Mas antes de tudo, dizer que a entrevista foi tão esclarecedora que eu não teria mais o que acrescentar no momento Stefanadas, a não ser frisar exatamente aquilo que a Dani falou no final, que em certo sentido reflete um pouco a energia do Gamezonia, né? Que assim, delicadeza, gentileza, respeito, olhar para o outro, né? Esse olhar para o outro, sair um pouco sempre do nosso umbigo, né? Só que é interessante, né? Para olhar para o outro a gente tem que se enxergar, né? E a verdade é que a gente não se enxerga. Na maior parte do tempo a gente está se negando a si mesmo. É complicado. Né? Mas vamos para o Maranhão. Vamos para o Maranhão. 3 coisas, gente, que eu acho super interessantes sobre o Maranhão. A gente fala muito que globalização é uma coisa do mundo atual, né?
Mas, na verdade, a globalização é algo que sempre acompanhou a experiência humana. E o nosso país, mas particularmente esse estado maravilhoso que me acolhe nesses dias, são um exemplo de como a globalização ela atua há muito tempo. Eu vou dividir três curiosidades assim com vocês. A primeira delas, que eu acho que é super importante, mas que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vocês, eu me sinto até mal de falar certas informações que não necessariamente sejam reais, porque é uma coisa tão rica, tão grande, que merece um profundo e delicado respeito, né? Mas eu só vou dar uma ideia geral para as pessoas que não são do Maranhão e que estão assistindo, ou que conhecem pouco o Maranhão, né? O Maranhão ele tem uma enorme tradição afro-atlântica. E o que é que eu quero dizer com afro-atlântica? Olhando primeiro, o Maranhão ele olha para o Atlântico de uma forma diferente da maioria do Brasil, né? O Brasil olha o Atlântico de frente para a África, né? A perspectiva do Maranhão é mais amazônica, é mais um Atlântico que se abre para cima, então ele se divide tanto para a África como para o Caribe. Então, esse lado afro da cultura riquíssima aqui do Maranhão começou de uma forma, como praticamente todo o Brasil, através de um flagelo catastrófico, foi a escravidão, mas graças a Deus nos deixou um legado cultural sem precedentes, né? Então a gente tem aqui uma das mais ricas, certas pessoas dizem até que só comparável com a Bahia, né? Uma tradição afro gigantesca aqui no estado do Maranhão, com uma população muito ampla, né? que pelo que eu pude pesquisar, veio principalmente das costas da Guiné e de Angola, né? Trazendo tradições culturais riquíssimas, que inclusive depois eu faço questão que o pessoal da produção deixe algumas indicações e algumas coisas específicas, porque realmente é muito rico, gente, é muito rico e é muito único. E aí eu junto com uma outra tradição atlântica, só que essa não vai para a África, e graças a Deus teve origem, não no flagelo, mas numa coisa muito mais, graças a Deus, uma coisa iluminada, que é essa relação do Maranhão com o Caribe, que começou nos anos 70, a vinda do reggae. Para quem não sabe, São Luís é a capital nacional do reggae. Esse movimento começou nos anos 70 e, pelo que eu pude pesquisar, nos anos 80 já era muito intensa, já havia muitos clubes. Só que o que é interessante é que o reggae pode ter começado até como importação, mas ele desenvolveu características muito particulares locais, né? As radiolas, né? A dança do agarradinho, né? Uma estética rica e urbana que criou um senso muito forte de identidade e pertencimento, né? Então eu tinha muito pouco conhecimento, eu tinha um certo conhecimento sobre as tradições afro, riquíssimas aqui no Maranhão, mas eu não tinha tanto conhecimento de como esse processo do reggae, de fato, criou uma identidade completamente local e altamente urbana, né? E com, digamos assim, referenciais de afetividade e pertencimento. E eu quero aproveitar e fazer só uma pequena propaganda de um dos nossos primeiros programas, lá com a Maria de Betânia, que é a diretora do Museu da Cidade do Recife. A gente falou muito sobre essa questão de urbanidade, identidade e pertencimento. E eu sugiro que vocês deem uma olhada naquele programa, que está muito legal. E essa metamorfose, essa maranhãozização, vamos dizer assim, que o reggae teve aqui, que se tornou uma cultura altamente urbana, toca muito nesse aspecto mesmo, sabe? De urbanidade, identidade e afetividade. Então, olhem só, gente, fechando esse primeiro ponto. A gente já tem isso tudo, né? Vai se juntar essa abertura cosmopolita a esse universo afro-caribenho, se junta a duas outras grandes correntes. A primeira delas, óbvia, que em certo sentido talvez seja a mais importante de todas, porque é a base de onde todo o resto se desenvolveu, né? Aqui a gente tem povos originários que existem há pelo menos, a gente conversava ontem, né, Adrien, sobre a questão do sambaquis, pelo menos há 9.000 anos, mas existem estudos que mostram que talvez há muito mais do que isso. E havia uma riqueza muito, muito grande isso é uma coisa que sempre vale a pena enfatizar, né? Eram vários povos, várias culturas. Não era, né, não existia uma homogeneização, muito pelo contrário, você tem uma diversidade gigantesca, né? E São Luís, e aí vêm as minhas duas últimas curiosidades. A primeira delas, São Luís, muitos de vocês sabem, foi fundada por franceses, junto com os tupinambás, que eram meio que aliados dos franceses, né?
Só que a curiosidade que eu acho que pouca gente sabe é que a existência do projeto da França Equinocial era um projeto para criar um ambiente no Brasil de acolhimento e de refúgio para os protestantes franceses. Os Rougueontes, como eram chamados protestantes franceses, passavam por um período de profunda perseguição. Na noite de São Bartolomeu, que aconteceu 20 anos antes da fundação de São Luís, eles foram massacrados na França. E o pai de Luís XIII, que era o rei da França, na época que os franceses chegaram em São Luís, e junto com os tupinambás fundaram São Luís em 1612, Luís XIII ele já era católico, mas o pai dele, que se eu não me engano era Henrique, agora eu vou errar o número aí, mas era um Henrique, ele era protestante e foi assassinado. E muito provavelmente esse assassinato teve a ver com questões religiosas. A mãe de Luís XIII, a Maria de Médici, daquela famosa família toscana, que, diga-se de passagem, casou com o pai de Luís XIII com um dote, porque a França estava cheia de dívidas. Aí ela levou um dote para a França. Ela deu uma guinada profunda, pró-católica para a França, e os protestantes passaram a ser perseguidos. Então a criação da França Equinocial era a tentativa de criar aqui um espaço de acolhimento para os protestantes perseguidos na França. E tem um museu aqui em São Luís, que é um museu pouco conhecido, que leva o nome, a Adani vai poder me ajudar nisso. O nome dele era Davi, como o fundador de São Luís, Davi o senhor de la Ravadière, né, que leva o nome La Ravadière, inclusive, é o nome do palácio que abriga a prefeitura da cidade de São Luís. Davi ou Daniel de Latouche? Daniel de Latouche. Então tem um museu no Centro Histórico de São Luís, é o Museu Daniel de Latouche, que foca exatamente nessa memória Rougueonte aqui na capital do Maranhão. Coisa impressionante, gente, porque o que eu sabia era mais uma ideia. Os franceses vieram, aquela coisa de europeu, em busca aqui de colônias, mas na verdade teve um processo mais profundo nisso. Se esse processo que durou só 3 anos tivesse dado certo, a gente teria talvez uma origem calvinista aqui no Maranhão, olha só. E uma última curiosidade, uma coisa que eu sempre me perguntei é de onde vem esse gigantesco acervo de patrimônio histórico que São Luís tem? Para uma cidade ter digamos assim, um passado urbano tão rico como o que você percebe no tecido urbano do Centro Histórico de São Luís, é porque ela teve um período econômico muito rico. Só fazendo um parênteses, assim, gente, eu gosto muito dessa questão de urbanidade. E uma das áreas que sempre me chamou muita atenção nos meus estudos foi a maneira como o tecido urbano ele se organiza para dar qualidade de vida. Em 2010, eu estava dando um curso de Economia da Cultura lá em Recife, e um dos alunos, ele me disse uma informação muito interessante, que boa parte dos solares do Centro Histórico do Recife, isso vale para Salvador, e com certeza deve valer para São Luís, ainda estão registrados em cartórios em Portugal. E eu sempre me perguntei, já imaginaram, gente, você poder, com a tecnologia que a gente tem hoje de refrigeração, de saneamento básico, de uma série de comodidades da vida moderna, imagina se a gente pudesse reviver um pouco aquelas dimensões de cidade que nossos centros históricos têm. O andar na rua, o conviver com o vizinho, né? o ter essa urbanidade, esse convívio, porque, como a Adani falou, você pode desenvolver um game, hoje em dia, em qualquer lugar. Mas, sinceramente, nada substitui o convívio físico, né? Essa troca física, ela tem um espaço único. E quando você olha as cidades hoje, principalmente do Nordeste, esses bairros assim mais ricos, você vê que os espaços de convivência são muito pequenos, né? Assim, você não tem mais a rua, as pessoas estão nos seus condomínios, nos seus prédios, e que esse mesmo universo, esse próprio estrato social mais privilegiado, na verdade, no passado ele vivia num convívio que hoje você não tem mais nesse universo. Você tem um certo convívio nas periferias, né, com algumas questões de segurança que realmente
tira um pouco o romantismo de tudo isso que eu estou falando, mas nos bairros mais de classe média esse convívio realmente sumiu. E eu sempre perguntei como é que a gente poderia utilizar esses universos. Só que para utilizar esses universos você tem que ter esse patrimônio mantido, né? E no Brasil poucos lugares têm esse patrimônio mantido, e São Luís é um deles. Em 1818, Adani, eu não sei se você sabe, São Luís era a quarta maior cidade do país. Ela só perdia para as 3 grandes metrópoles coloniais do Brasil: o Rio, Salvador e Recife. Então, em certo sentido, São Luís era a quarta metrópole colonial. Ela era maior, mais rica e mais importante do que Belém. A partir do Brasil imperial, Belém trocou essa posição com São Luís. O que foi que aconteceu? A riqueza de São Luís era a riqueza do Maranhão, do modo geral, até porque na época Alcântara era até mais rica do que São Luís, ela vinha da produção do algodão. Um algodão que participou da Revolução Industrial. Com a guerra de independência dos Estados Unidos, o Reino Unido e os Estados Unidos passaram por uns 30, 40 anos de um forte quebra-pau. E a enorme produção agrícola, a enorme produção de algodão do sul dos Estados Unidos, que também, como no Maranhão, era de base escravocrata, deixou de fluir para a Inglaterra. E a grande base do algodão da Revolução Industrial Inglesa, que era o algodão do sul dos Estados Unidos, passou a ter problemas para chegar lá. E o algodão do Maranhão tomou um pouco esse espaço. Então houve mais ou menos como o ciclo da borracha 100 anos depois, em Belém e em Manaus. Então esse ciclo do algodão trouxe uma riqueza gigantesca. Só que, com a melhora das relações entre os Estados Unidos e a Inglaterra, o algodão do sul dos Estados Unidos voltou a fluir para a Inglaterra. E o Maranhão entrou num período de decadência econômica, que assolou, digamos assim, e aí a gente entra em outra história agora. Só que o resultado, uma das coisas incríveis que esse período rico de São Luís nos deixou, foi esse gigantesco patrimônio, né? Esse patrimônio urbano absolutamente maravilhoso, que é o Centro Histórico de São Luís. Então, eu deixo vocês com essas curiosidades, e lembrando que isso é uma coisa que meu pai sempre dizia, né? É tão bom a gente conhecer os lugares que a gente visita de uma forma mais profunda, né? Não só olhando na superficialidade das coisas turísticas, né? E eu queria então agora, Adani, te agradecer. Queria te dar as últimas palavras aqui, o que é que você gostaria de dizer alguma coisa, né? De dividir alguma coisa com a gente, já te agradecendo profundamente por essa experiência única. É uma curiosidade que aí é que eu não pesquisei. Quem nasce em São Luís é o quê? Ludovicense. Ludovicense, perfeito. Ai, que legal. Então essa experiência de Ludovicense foi... Ludovicense está em segundo lugar para mim na categoria dos nomes mais curiosos. Para mim, Soteropolitano ainda continua sendo o número 1, que nasceu em Salvador. E numa entrevista com o professor Rafael, lá em Salvador, a gente descobriu que Soteropolitano vem do latim e que significa na terra do Salvador. Eu sou da terra do Salvador. Termo latino, olha só. Então, o que eu queria terminar, gente, assim, vejam o grau de cosmopolitanismo e de globalismo de São Luís, né? Tu veja, a história integrada com a Revolução Industrial Inglesa, todo esse processo de comunhão com a África e com o Caribe, as origens francesas, e diga-se de passagem, os franceses foram expulsos por uma esquadra da minha terra natal, Pernambuco, e veio aqui e expulsou os franceses. Então, é uma terra realmente cosmopolita, viu? Cosmopolita, globalizada e integrada, viu? Então, tem autoestima, ludovicenses, porque a cidade realmente é, como você falou, é um ponto a mais, né? É um ponto a mais. Adani, quer dizer mais alguma coisa, querida? Eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho de mim, de como eu enxergo as coisas, falar um pouquinho do meu Maranhão. Queria dizer que sinta-se e seja sempre muito bem-vindo, volte sempre. Vai ser um prazer te receber outras vezes e venham para o Maranhão. Acho que quando a gente fala que São Luís é a ilha magnética, eu acho que só estando aqui para sentir um pouquinho desse magnetismo, essa energia que impacta as pessoas. Muito, e eu tô sentindo isso, viu? E agora eu vou querer descobrir onde canta o sabiá, nosso querido Gonçalves Dias, porque de fato eu tô sentindo sabiá em todo canto aqui. Adani, amada, muito obrigado mesmo. Te dou um beijo bem grande, mando um beijo enorme aqui para o nosso pessoal que está nos assistindo. Como sempre, sintam-se à vontade para fazer os comentários,
falarem se vocês gostam de jogos, quais são os jogos que vocês gostam, e darem sugestões para próximos programas, que aqui no Stefanadas a gente está sempre com o coração aberto, porque o nosso moto é exatamente esse moto que a Adam nos trouxe hoje, né? Gentileza, humanidade e enxergar o outro. Tchau, gente, e até o próximo Stefanadas.